Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Meus amigos, meus irmãos, se nós tivéssemos os crentes, pelo menos uma parte, que fosse como os crentes de Éfeso, o Brasil não estaria hoje como está no mundo eclesiástico, né? O movimento pentecostal chegou em 1910 aqui no Brasil e se alastrou. Um movimento diabólico, eu falo, porque esse movimento ele trouxe um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Porque aqui em Éfeso, os crentes daquela época, eles botaram para correr os falsos apóstolos, que está aqui no capítulo 2, versículo 2, né? E diz assim a palavra de Deus: sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos, vieram com mentira, dizendo-se apóstolo, e no nosso país não teve ninguém para refutar heresias desses homens que chegaram aqui com o movimento pentecostal, Gunnar Wing, Daniel Berg e Luiz de Franciscone. Esses três falsos profetas, eles vieram dizendo que tiveram uma nova revelação. E é sempre dessa forma que eles vêm até o povo. O povo, como não estuda a palavra de Deus, não quer saber da palavra, engole tudo que é apresentado. E o movimento pentecostal se esparramou pelo país e está aí. São cegos guiando os cegos. No livro de Gálatas, capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Aliás, capítulo 1, versículo 8, olha o que diz a palavra. Se os crentes daquela época, aqui no Brasil, em 1910, pegassem esses homens e pegassem a palavra de Deus e mostrassem que eles são mentirosos, já ia começar por esse texto aqui, né? Vou começar no versículo 6, porque o que aconteceu lá em Gálatas, houve a mesma tentativa, né? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí o apóstolo Paulo diz: mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. E esses três homens vieram dizendo que tiveram uma nova revelação e que para receber o Espírito Santo com evidências de línguas estranhas, né? Porque eles não examinam a palavra. E então, lá em Gálatas, aconteceu a mesma coisa. Mas aí o apóstolo mandou uma carta lá para os Gálatas que serve para nós. Se em 1910 os verdadeiros cristãos, se tivesse conhecimento da palavra, iria mostrar esse texto aqui, né? Porque eles vêm dizendo que para receber, para nós buscarmos o Espírito Santo, como é que nós recebemos o Espírito Santo? Aqui no capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fez uma pergunta para eles e também ecoa até hoje nos nossos dias, você que pertence a uma igreja pentecostal. Presta atenção na leitura. Vamos ver se o Espírito Santo abre a sua mente para você entender. O apóstolo Paulo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? O apóstolo Paulo está falando, vocês começaram pelo Espírito. O que é o Espírito? A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o Espírito. Nós vamos receber o Espírito, né, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. Não é eu subir no monte, descer no monte, jejum, oração. Não. Simplesmente pela pregação, né? E para nós concluirmos o nosso texto, vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, para nós vermos o que é o Espírito, né?
Vamos aqui para o livro de Apocalipse. Vamos aqui para capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora vamos ver o Espírito, quando o Espírito fala conosco, né? Então, primeiramente, capítulo 2, você pode ler todinho, capítulo 2, que é uma carta para a igreja de Éfeso. E aí escreve tudo lá, o que tinha que falar para a igreja de Éfeso. Aí no final, no versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Está vendo aqui? O que é o Espírito? É o que foi escrito aqui. A palavra, a pregação, né? E para a igreja de Esmirna, ele vai descrevendo tudinho, falando, o Espírito falando. Aí no versículo 11, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que foi escrito para vocês. É o Espírito, né, de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou lá em João, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O Espírito é a palavra, é a pregação do Evangelho. Nós recebemos o Evangelho, que é a palavra. Quando nós recebemos a palavra, nós vamos obedecer. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Está vendo aqui no versículo 11 do capítulo 2? E o versículo 7 do capítulo 2 fala a mesma coisa. Ele escreveu tudo aqui, Jesus falando, a revelação. Falou, o que eu estou falando é o Espírito, né? E para a igreja de Tiatira também. Vai dizendo, né, para ela, vai dizendo para ela, e o versículo 29, quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz a igreja. Vocês estão ouvindo tudo que eu falei para vocês aqui? É o Espírito, mas o movimento pentecostal trouxe um outro evangelho. Não, o Espírito Santo me revelou, mas não foi pela palavra. Não foi pela palavra de Deus, né? E capítulo 3, a igreja de Sardes, né? De novo, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Então aqui está descrevendo todinho a palavra, e Jesus fala através do apóstolo João, falou assim, ó, isso aqui é o Espírito, ouça que o Espírito está dizendo. Mas aí no nosso país, eles ouviram outro evangelho, um outro Espírito, que não é o Espírito de Jesus Cristo. A igreja de Filadélfia, 13, versículo 13, capítulo 3. Ouça que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito falou aqui para todas essas igrejas, falou através do quê? Da palavra escrita, das cartas que foi mandada. É o Espírito. Esse é o Espírito. Aí eles querem coisas místicas, sobrenaturais. Foi isso que esses homens trouxeram para cá. E aí perverteu a nação brasileira. Por isso que nós temos um grande número, entre aspas, de crente, mas a nação está doente, está contaminada. E aqui também fala na igreja de Laodiceia, 22, versículo 22 do capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça. Então, meus amigos, o que eu apresentei para você aqui é o Espírito falando. O que eu li lá em Gálatas é o Espírito Santo de Deus. Você quer receber esta palavra? Se você receber, você está recebendo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nós só recebemos através da pregação da palavra. Foi o que eu li lá, que o apóstolo falou. Se vier um outro, trazendo outro evangelho, que o Espírito Santo de Deus é de outra forma, com evidência, não sei o que, isso e daquilo, não. O Espírito Santo de Deus, você só recebe quando você aceita a palavra, quando Jesus fala, me obedece dessa forma, você está recebendo o Espírito Santo. Que Deus possa iluminar a tua mente em nome de Jesus. Amém.